Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo. Bom, bem-vindos para mais um vídeo que o Senhor quer falar com você. E hoje eu estou num ambiente meio diferente. Eu estou na vila da minha casa. Eu decidi fazer o ar livre hoje por causa de um propósito que o Senhor colocou na minha vida. Então eu tô fazendo aqui, eu tô um pouquinho nervosa porque meus vizinhos estão meus vizinhos estão aqui, às vezes eles passam aqui, então qualquer barulho, qualquer coisa, você já sabe, eu tô numa vila, então vai haver barulho, provavelmente, tá bom? Bom, hoje a gente vai meditar sobre uma passagem muito bacana do Novo Testamento em que Jesus anda sobre as águas, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar dessa mensagem, mas já deve ter ouvido algumas reflexões sobre isso. Mas hoje eu quero te apresentar eu acho que bem conhecida, uma reflexão bem conhecida, possamos dizer assim, mas que o Senhor colocou no meu coração, tá bom? Antes de começar, eu queria só dizer que não sei se foi ontem ou se foi anteontem, eu acho que foi anteontem. Eu coloquei uma enquete no meu Instagram perguntando quem gostaria de um conteúdo de um estudo, uma meditação, na verdade, né? Gente, o barulho normal, tá bom? Não liguem para isso, por favor. Bom, eu espero que vocês possam escutar bem. E perguntei quem gostaria de um conteúdo sobre a meditação do livro de Salmos. Então, eu ainda não vi lá a enquete, mas até onde eu vi tava mais para sim do que não, né? Desculpa, foi um cabelo aqui. Tava mais para sim do que não. Então, eu decidi que eu vou fazer. Mas se caso vocês não gostarem muito desse conteúdo, aí vocês me digam lá nos comentários, tá bom? Vocês podem me dizer aqui nos comentários. Antes de eu iniciar esse estudo, eu quero saber a opinião de vocês. Por favor, antes de eu iniciar, se vocês gostariam de eu postar aqui uma vez por semana uma meditação específica sobre cada capítulo do livro de Salmos. Eu acredito que isso vai ser muito interessante, tanto para mim quanto para vocês, né? Porque a gente vai poder meditar sobre um capítulo específico e a gente vai poder aprender mais juntos, né? E meditar mais sobre aquilo. Então, se vocês puderem, coloquem a opinião de vocês aqui, tá bom? Por favor. E abram a Bíblia de vocês comigo e eu quero, se vocês puderem, ou se não, vocês podem procurar num outro momento, tá bom? Mateus capítulo 14, a partir do versículo 27 até o versículo 33, diz assim: Nesse instante Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então, nesses versículos em específico, né, Mateus relata sobre Pedro e Jesus andando em cima da água. E o que é interessante e que dá para perceber que antes disso, se você ler um pouquinho antes desses versículos, você vai ver que Jesus mandou com que os discípulos fossem na frente no barco para o lado oeste, se eu não me engano, do lago. Para um outro lado do lago, né? O lado oeste, se eu não me engano. Então, eles foram na frente de Jesus e Jesus estava se despedindo da multidão e foi orar no monte sozinho. Depois disso, lá na Bíblia conta de 3 até 6 horas da manhã, se eu não me engano, nesse horário,
Jesus voltou, né, e foi andando em cima da água em direção ao barco, para que ele pudesse chegar até lá e continuar a jornada com os discípulos, né? Só que aí aconteceu uma coisa interessante. Jesus estava vindo, o vento estava contrário, né? Eles estavam com dificuldade de chegar até onde o Senhor mandou que eles fossem. E aí, o que aconteceu? E aí, eles ficaram com medo, né? O vento estava contrário, eles estavam com dificuldade. E aí, eles não ficaram... Tipo assim, eles estavam temerosos, né, do que estava acontecendo, o vento contrário, eles com dificuldade de chegar até o lugar que o Senhor queria que eles chegassem. E aí o Senhor foi andando em cima da água em direção ao barco. E aí o que aconteceu? Eles viram Jesus, viram uma pessoa, mas o que eles pensaram? É um fantasma. E aí disseram que era um fantasma. Aí foi o que Jesus disse quando eu li para vocês: coragem, não tenham medo, sou eu, né? Que Jesus disse isso para eles. E aí Pedro disse assim: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas, né? Em direção a você. Acho que foi isso que eu me esqueci agora que ele disse. Mas parafraseando, né, falando aqui do meu jeito, ele pediu para Jesus para que ele fosse até ele andando em cima da água. E o mais interessante é que Pedro acreditou que se fosse mesmo Jesus, ele iria andar em cima da água, porque Jesus tinha poder de fazer isso. Jesus tem poder de fazer isso. E como eles já sabiam que ele era o Messias, como já tinham visto milagres, já tinham visto coisas acontecerem extraordinárias, já tinham acreditado no Messias. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água. Então Jesus disse nada mais, nada menos que venha. E aí o que aconteceu? Pedro saiu do barco, andou em cima da água, mas ele sentiu a força do vento, ele ficou com medo, né? Começou a ficar com medo e ele perdeu a fé no Messias, ele perdeu a fé no Senhor dele. Porque eu acredito que quando ele começou a andar em cima da água, instalou um negócio, uma coisa assim na cabeça dele: é Jesus, porque senão não tava andando em cima da água. E eu tô andando. E aí ele já, na minha perspectiva, não diz isso na Bíblia, tá? Mas na minha perspectiva, Pedro já sabia que era Jesus. Aí tá. Aí Pedro tá indo e tal. Aí no meio, né, antes de chegar até Jesus, ele sente o vento contrário, teve medo e perdeu a fé em Jesus. E aí tem uma coisa, aí ele grita: socorro, socorro, Senhor. E aí quando ele fala isso, Jesus estende a mão para ele e pega ele e bota ele no barco novamente, e ele entra junto com Pedro. Então qual é a lição que Deus ele quer falar conosco nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, conforme o horário que você estiver assistindo? Bom, ele quer nos dizer para a gente não ter medo, porque quando ele lançar uma palavra, quando ele abrir um caminho para a gente ir, para a gente passar, porque ele abriu um caminho para Pedro passar, ele disse: venha. Então ele abriu um caminho para Pedro passar, ou seja, Pedro passar em cima da água, né? Pedro andar em cima da água, viver algo extraordinário com Jesus. Então Jesus abriu um caminho para Pedro viver algo tão maravilhoso e como é que eu posso dizer? Inacreditável, né? Porque se alguém contasse isso, né, para outras pessoas, provavelmente algumas não acreditariam. Como assim andar em cima da água? Meu Deus, que coisa louca! Mas Jesus tem poder, né, de fazer isso. Então, Deus tem poder, sempre vai ter poder de fazer algo extraordinário. Então, Jesus abriu um caminho para Pedro, e assim ele pode abrir um caminho para você também. Ele
talvez ele disse ou ainda vai dizer pra gente: venha e abre um caminho para que a gente possa viver algo extraordinário com ele. Só que aí no meio do caminho a gente pode perder a fé, a gente pode ter medo, mas como no título desse vídeo está: não tenha medo, tenha fé. Eu digo isso para você, Jesus diz isso para você hoje: não tenha medo, tenha fé. Foi o que ele disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Ou seja, se sou eu aqui no mar, não tenho medo, é eu que estou cuidando, é eu que tô segurando vocês. Então não tenham medo, tenham fé. E essa é a palavra de hoje. Mas que mesmo que a gente tenha medo, mesmo que a gente perca a nossa fé, que a gente venha gritar por socorro, e o Senhor vai sim nos segurar pela mão e nos levar de volta para o barco para a gente poder continuar a nossa jornada. Então, não tenha medo, tenha fé. Amém? Eu espero que você possa guardar essa palavra no seu coração, e eu tenho que ir. Então, curta, comenta e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Foi um vídeo curto, mas eu espero que você tenha entendido o que o Senhor queria dizer para você. Um beijo para todos vocês, fiquem com Jesus e Ele ama muito vocês, tá bom? Um beijo e até terça-feira, porque o nosso vídeo, em vez de ser na segunda, vai estar na terça agora. Terça e sexta às 8 horas da noite. Então até terça-feira às 8 horas da noite. Amém? Um beijo, tchau, tchau.